Alô galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre como era a divisão da sociedade segundo a visão durkheimiana, ou seja, o que eram os cargos profissionais e os cargos funcionais. Beleza? Então assiste esse vídeo até o final, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? Ativa as notificações e dá essa chuva de like, porque isso vai ser importante para a gente continuar esse trabalho. Sem mais delongas, seguinte, já fiz um vídeo falando aqui da importância, né, de Durkheim, de Karl Marx, de Max Weber, para todo esse contexto sociológico. Hoje a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre como ele dividia a sociedade. Bem, falei já em outro momento que para Durkheim algo muito importante é o trabalho, né? Que era uma atividade fundamental, né, na construção da sociedade. Então esse trabalho vai acabar fazendo divisões, classes, estamentos, grupos sociais diferentes. Tá? É importante a gente perceber que essa construção de grupos, de estamentos ou de classes sociais vai ser delimitada pela renda familiar, beleza? Júnior, peraí. O que é renda familiar? É isso mesmo, galera, que vocês estão entendendo aí. É a renda que na verdade, é o somatório de todos os vencimentos que uma família constitui dentro da sua casa. Tem quantas pessoas? Júnior, aqui são 4. Eu, meu pai, mais eu e um irmão. Então, somando essas rendas, as rendas dos seus pais, nós temos aí a renda familiar, beleza? Então, hoje na nossa sociedade, né, essa sociedade capitalista em pleno século XXI, a renda das pessoas, a renda familiar, vai determinar ou predeterminar a classe social, né, a qual nós participamos. Daí, muitas vezes você vê aquele gráfico lá, onde nós temos a camada A, B, C, D, e aí vai, galera. Bem, mas para Durkheim, o processo de socialização, né, da construção dessa sociedade, vai se dar por um fator que é importantíssimo para Durkheim: o fato social. Júnior, o que é um fato social? Para Durkheim, esse fato social chama-se divisão do trabalho. A gente precisa entender o seguinte, que nas sociedades mais antigas, nas sociedades mais primitivas, todos trabalhavam em pró do coletivo. Então eu trabalho na caça, na pesca, para todo mundo dentro da minha comunidade comer. Tá certo? Então não existe divisão. Existe divisão de gênero. O homem faz uma coisa, a mulher faz outra. A gente pega hoje o próprio povo, os povos indígenas, né? Os povos primitivos ainda, que vivem nessa vida primitiva. Não existe diferenciação. Não existe divisão do trabalho. Existe a divisão basicamente de gênero. Mas com a chegada do capitalismo, a sociedade aumentou essa divisão do trabalho. Então, o fato social que Durkheim fala tanto é exatamente essa divisão social. Desculpa, essa divisão do trabalho, não divisão social. Tá viajando, Júnior? Essa divisão do trabalho. Então, a partir desse momento, ele vai conceituar 2 tipos de socialização. O que ele chama de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Basicamente, qual é a diferença entre esses 2 tipos de solidariedade? Lembrando, observação. Vocês podem encontrar em alguns livros de sociologia, ou até mesmo por outros pensadores, né, historiadores, filósofos, sei lá, que fala sobre socialização mecânica e orgânica. É a mesma coisa, 6 e meia dúzia, tá? Ou solidariedade ou socialização, é a mesma coisa, tá certo? O que é que vocês têm que entender? Que aquela sociedade que eu falei, que vai sempre trabalhar em pró do todo, do coletivo, é a solidariedade mecânica. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, se liga, aqui, tá vendo aí, galera? Essa imagem demonstra uma solidariedade mecânica, que ela vai ser, né, as pessoas vão se unir em prol de uma mesma coisa, tá? Essa é a primeira parte, ou o primeiro tipo de solidariedade. Qual é o segundo tipo de solidariedade, Júnior? Tá? É uma solidariedade que ele vai chamar de orgânica. Por quê?
Porque nós dependemos um dos outros. Quem é o professor se não tiver os seus alunos? E vice-versa. Quem são os alunos se não tiver os seus professores? Quem são os professores se não tiver os coordenadores? Quem são os coordenadores se não tiver os supervisores, os diretores e tudo isso? Estou falando aqui, né, tendo como ponto de partida o cenário de uma escola. Mas nós temos a sociedade em si. Nós não somos médicos. Nós não somos advogados, nós não somos policiais, nós não somos bombeiros. Então a gente percebe que existe uma divisão grandiosa na nossa sociedade. Quanto mais complexa é a sociedade, mais divisão nós vamos ter. E essas divisões acabam trazendo, né, profissões que se interrelacionam. É o que a gente chama de coesão social. Vê que massa, doido. Agora, essa imagem que está aqui já mostra o que seria uma sociedade, tá, que vai desenvolver essa solidariedade orgânica. Então, para a gente terminar hoje bem rapidinho essa aula, tá? O objetivo hoje foi falar um pouquinho sobre a divisão da sociedade, tendo como base Durkheim. Ele vai demarcar essa diferenciação através do fato social, que na verdade é a divisão de trabalho. E aí você lembra de uma sociedade primitiva, onde todo mundo trabalha, né, em prol do coletivo, e você lembra de uma sociedade capitalista, onde cada um vai ter uma função diferente, mas que no final elas acabam se interrelacionando, dando, né, ou chamando isso de coesão social. Beleza, galerinha? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar essa moralzinha ao nosso canal, né? Ativa as notificações e dá essa chuva de like, porque isso é importante para a nossa continuidade. Beijo do gordo para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!